vamos entender aqui a Alemanha e a política atual da Alemanha e por que que isso é algo que a gente tem que olhar para o futuro, né? Vamos começar falando da história. Eu acho que eu, como professor de história, eu gosto sempre de começar no passado, né? A Alemanha, que já foi um império, né? Ela, na Primeira Guerra Mundial, entrou em guerra contra, especificamente, Inglaterra e França e Estados Unidos, mas especificamente na Primeira Guerra foi Inglaterra e França. A Alemanha saiu perdedora e se assinou um famoso Tratado de Versalhes, que foi talvez a segunda declaração de guerra que eu já vi, né? Porque o Tratado de Versalhes obrigava a Alemanha a ceder territórios, obrigava a Alemanha a pagar altas taxas por perdas de guerra, enfim, e obrigava a Alemanha, né, a ser subserviente, né, à França e à Inglaterra. Obviamente que isso gerou reações dentro da Alemanha. E naquela época existia uma coisa chamada darwinismo social. O que é o darwinismo social? Isso é uma coisa que eu estava até ensinando para meus alunos recentemente, né? O darwinismo social era uma má interpretação da ideia de seleção natural de Charles Darwin. O que é isso? O Darwin falava que as espécimes, né, e isso é um fato, né, aquelas que tinham mais competitividade, aquelas que eram, vamos dizer, mais aptas a viver no ambiente, aquelas que eram mais, vamos dizer, privilegiadas perante a natureza, eram espécimes que sobreviviam. No século XX, essa ideia foi absolutamente deturpada com um ideal racista, né? Um ideal racista que dizia que os homens brancos ou a espécie ariana, né? Aliás, a raça ariana era aquela mais apta a viver em sociedade. Isso foi uma ideologia que se proliferou pelo século XX em todas as nações. A Alemanha era uma delas, entendeu? A grande diferença, eu falo isso, a grande diferença da Alemanha é que ela botou em prática. Mas isso aí estava presente na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos, o Ford tem um livro chamado O Judeu Internacional, que é absolutamente antissemita e tem essa deturpação da ideia do racianismo, que a gente fala, que é essa deturpação da ideia de Darwin, do darwinismo social. Quando a Alemanha ela entra nesse Tratado de Versalhes, entra em crise e culmina na crise de 29, o partido nazista que seguia essa ideologia assume o poder com Adolf Hitler, né? O maior, talvez o tirano que é mais falado por todo mundo, enfim, até hoje, e talvez a pessoa, vamos dizer, mais cruel, pelo menos na mídia, E mais odiada, né? mais odiada do século XX. A Alemanha coloca em prática essa ideia racianista, colocando a etnia do judeu como foco, né? Embora os ciganos e outras etnias fossem colocadas, e se considerava, né, naquela época, a purificação de raças, ou seja, a ideia de uma raça superior, ou seja, a raça ariana superior perante as demais. O Hitler falava em Mein Kampf, que foi o livro que ele escreveu, quando esteve na prisão, que ele tinha a ideia de exterminar os judeus perante a sociedade global, e ele até faria um museu com todas as coisas dos judeus para mostrar uma raça que tinha sido extinta na humanidade, né? Então, uma coisa completamente louca, vamos botar assim. Os caras realmente piraram, né, na maionese. Eu acho que a Alemanha, posso dizer que foi o povo que mais pirou nos últimos... no século XX. A gente pode dizer que os soldados alemães, o povo alemão realmente surtou na história toda. Isso é um exemplo de uma sociedade, na época, completamente em decadência, né? Com tudo. A política, a economia, pô, um marco alemão era o equivalente a $1 milhão. O que você faria com um marco, não, um franco, né? Um franco, não lembro agora a moeda, É o marco. A moeda alemã. Oi? O marco.
o marco, né? O marco alemão, nossa senhora. Para você comprar um pão, você precisava aí de $1 milhão. Uma coisa completamente fora da caixa, entendeu? Os alemães realmente surtaram, sabe? Surtaram, elegeram Hitler e o Partido Nazista como a liderança máxima. O Hitler falava em Alemanha grande. Um fator importante foi a crise de 29, que culminou em dar um impulso, vamos dizer, cruel e violento, né, para o nazismo e a popularidade que ele buscava, e acabou que o Hitler chega ao poder. Pode falar, Gabs. E com a ajuda dos próprios judeus, né? Porque no início do discurso do Hitler, ele vinha um discurso mais brando, uma coisa mais estadista, queria ressurgir a Alemanha. Uhum. Esse era o dilema dele no início. E muitos judeus injetaram dinheiro nele, na campanha política. Os liberais, principalmente, apoiaram muito o nazismo. Por ser contra o comunismo. Mas o próprio Partido Comunista alemão, no começo, apoiou. Então, ficou na Alemanha unanimidade. Aquela coisa da Alemanha grande e tal. O discurso nazista pegou para todo mundo. Eu vou te falar uma parada aqui, cara, muito interessante. Eu sempre pego os livros, aliás, os jornais de época da Biblioteca Histórica Nacional. Cara, o que tem de jornal brasileiro na década de 30 elogiando o Hitler, meu amigo, tu não tem ideia, sabe? O próprio Vargas era tete a tete, né? O Hitler foi capa da Times, cara. Tá? Então, isso é para vocês entenderem, gente, que isso aí era a ideia geral. Os países aderiram a essa ideia. Só que, conforme vai passando o tempo, o Hitler passa a fazer um estado de exceção. É óbvio, ele sempre teve essa intenção. Passa a perseguir os judeus, passa a perseguir os liberais, passa a perseguir os comunistas, sabe? E se faz uma Alemanha nacional-socialista, que vamos dizer, uma coisa própria do alemão. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ser importante para a gente explicar o que está acontecendo hoje na Alemanha, sabe? A Alemanha, ela tem um passado, e um passado dela, passado bem dela, sabe? O povo germânico, o povo alemão, ele sempre foi um povo... como é que eu vou dizer? Não vou dizer original, mas um povo que tem o seu passado e um passado bem único para a gente analisar, sabe? O que aconteceu na Alemanha, do Hitler, é uma coisa que nós historiadores, analisamos de uma forma bem, assim, historiadores sérios, claro, porque tem historiador que é bosta, mas tem historiador sério que analisa de uma forma bem única o negócio, sabe? Vê todos os detalhes, tudo que aconteceu, enfim. E aí acontece a Segunda Guerra Mundial. No começo, o Hitler só tem vitórias, sabe? A tática do Hitler chamada Blitzkrieg. Aliás, quem conhece a música do Ramones, né? Blitzkrieg Bop, né? Hey, oh, let's go! Hey, oh, aquela coisa. Blitzkrieg vem da tática alemã. A Alemanha usava a tática de cercamento e domínio rápido. Com isso, nos 3 primeiros anos só foi vitória do Hitler. Tomou a Tchecoslováquia, Polônia, enfim. E eu digo o seguinte, e aí eu vou ser polêmico até com meus colegas, mas eu falo. Se nesses 2 anos, de 39 a 41, não tivesse um camarada chamado Winston Churchill, a Alemanha teria ganho a guerra. Sabe? A Alemanha teria ganho a guerra. Porque se a Alemanha domina a Inglaterra, ela teria força suficiente para dominar a União Soviética. Operação Barbarossa. Entendeu? Na Operação Barbarossa, Hitler, que foi a invasão da União Soviética, inicialmente Stalin e Hitler eram bem fechados, fizeram um pacto de não agressão, porém, Hitler invade a União Soviética, divide as forças, as 3, vai, primeira parte, Leningrado ao norte, Moscou e Stalingrado. Dizem os historiadores, né, que se Hitler unisse as forças e fosse em uma direção a Moscou, ele teria sobrevivido ao inverno e teria conseguido combustível suficiente. Mas a tática Blitzkrieg, como eu falei, é de domínio rápido. Então ele dividiu as forças para dominar, sabe? Outra coisa que ele contava muito com as armas, né? Que não deram certo.
ele tinha um grave problema. Ele tinha uma incapacidade de recuar. Aliás, a capacidade de alguns tiranos, né? Tem essa incapacidade de recuar, se você está me entendendo aí. Porque a psicopatia impede. Ele tinha uma incapacidade muito forte de recuar. E o Churchill, ele resistiu 2 anos até os Estados Unidos entrar na guerra. Mas, cara, essa resistência do Churchill foi contra os próprios ingleses. E tinha muito inglês que queria entregar. Por exemplo, o Mosley, que foi um inglês importante, ele tinha a incapacidade de ver que a Alemanha ele queria que a Alemanha dominasse a Inglaterra. Então você vê, cara, a própria França. A França teve que... tinha gente da França que apoiou o Hitler, sabe? Sim. Então você vê que o antissemitismo, a ideia do darwinismo estava impregnada na Europa, né? No final da história, nós sabemos. Os Estados Unidos entra, é fundamental, tá? O Churchill abre o espaço para os Estados Unidos entrar até pela Normandia, sabe? Principalmente quem não viu o Resgate do Soldado Ryan, né? Aquela praia de Omaha, enfim, na Normandia e tudo mais. O Churchill é um cara que foi muito importante nisso. E, vamos combinar, o Stalin, estrategicamente... Aliás, se tem um cara que foi inteligente na história, foi o Stalin. A gente não pode negar. Tirano, malvado, mas genial. Não tem como negar isso. Entendeu? Parte do que o nazista, parte do que os nazistas construíram em termo bélico deve-se graças ao Stalin através do Tratado Molotov. Exatamente. E veja, ele esteve ao lado e depois de um tempo ele lutou contra o Estado a quem ele ajudou financeiramente. Então, cara, para fazer isso, eu sou um baita de um estrategista. E com o certeza. Stalin era isso. E ele teve uma sacada que foi genial, porque ele foi recuando o exército dele quando o Hitler vai invadindo, sabia a tática do Hitler, principalmente junto com o Nikita, que vai se tornar o presidente, vamos dizer, o líder, né, da União Soviética. Primeiro-ministro. Nos anos 60, o Nikita Khrushchev. Eles tiveram a tática de ir recuando para esperar o inverno. Quando o inverno veio, eles vão seguindo um foco, uma direção. Tem um filme muito bom sobre isso, que é o Círculo Vermelho, sabe? Que é um filme até americano, muito bom. Toda a história do atirador, enfim, heróico da União Soviética. Eles foram muito inteligentes, cara. Eles foram muito inteligentes. Vão recuando, vem o inverno e eles vão avançando aos poucos. Entendeu? Com isso, a União Soviética chega na Alemanha, né? Tem um outro filme que mostra as últimas horas de Hitler, A Queda. Excelente filme. A atuação daquele ator falecido. Porra, cara, foi a melhor atuação que eu já vi de alguém fazer do Hitler na história. Cara, o cara deu um show, sabe? Virou até meme hoje em dia. Mas, cara, que filme bom, A Queda. As últimas horas de Hitler. E outro filme bom também é Bastardos Inglórios. Embora seja um filme futurista, ele traz um pouco da experiência da Alemanha nazista. Mas é um bom filme também. 2 excelentes filmes. A Queda e Bastardos Inglórios. Porra, são assim... Cara, gente, filme de nazismo tem um monte. Filme bom. Tem o Lista de Schindler também. São poucos. Não, a Lista de Schindler também é maravilhoso. Lista de Schindler com... Não, a lista de... Nossa. Do o ator também que fez o Schindler, nossa. O ator que fez o Amon, né, que é o dono do campo de concentração. Cara, que história impactante, assim, a maneira que eles fizeram. O menino do pijama listrado também é bom. Então, tem muito filme... Galera, filme de nazismo tem muito filme maneiro. Livros maneiros. Esse autor do Menino do Pijama Listrado escreveu um livro chamado O Homem do Castelo Alto. Maravilhoso. É a história de um garoto, assim, normal, um aluno tranquilo, que vai para uma casa de campo chamado pela sua madrinha. Ele entra com isso na juventude hitlerista, sabe? E conhece nessa casa de campo, essa casa de campo é nada mais nada menos que a casa de Adolf Hitler. Esse livro conta exatamente essa transformação de alguém bom para alguém ruim, que a ideologia nazista pregou. É um livro maravilhoso, que é o mesmo cara que escreveu, né, O Menino do Pijama Listrado. Livraço. Eu li assim e falei, cara, eu ficava maluco. Porque eles fizeram e contaram como era a educação da juventude hitlerista. Cara,
gente, tem muita coisa boa sobre o século XX, sobre esse período, enfim. Mas vamos continuar, né? Com isso, né, com todos esses fatores, Hitler perde a guerra, Estados Unidos também faz um bombardeio, a bomba atômica no Japão. Estados Unidos foi muito importante na Batalha do Pacífico, sabe? Eu sempre digo que o mundo se dividiu em dois, porque na guerra a União Soviética vence na Europa e os Estados Unidos vence no Pacífico, sabe? Sim. É exatamente por isso que o mundo se divide em dois, sabe? Exatamente. E aí, cara, acontece uma coisa interessante. Primeiro, a primeira coisa que eu quero destacar, um avanço na humanidade, que foi a Carta de Direitos Humanos da ONU, a famigerada Carta de Direitos Humanos da ONU. Ela vem justamente por conta do nazismo. As pessoas viram assim, cara, como que uma ideologia pode fazer um estrago danado? Como que uma ideologia pode fazer as pessoas ficarem ruins?